25 de setembro, sexta-feira, estamos falando sobre missões. Eu quero falar sobre oração para as missões em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. 1 Tessalonicenses 3:10, já falei esse versículo aqui no Bom Dia Cidade. Só a primeira parte do versículo: orando abundantemente dia e noite. Eu sei que alguns de vocês vão lembrar desse texto. Orando abundantemente dia e noite. Paulo está fazendo uma pergunta, mas na verdade eu quero só pegar a primeira parte do texto para fazer uma afirmação. Um homem que orava muito como Paulo está dizendo que está orando para poder visitar os Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, e ele não está só orando, ele está orando abundantemente. Versão na corrigida, né? Ele não está orando abundantemente simplesmente, ele está orando abundantemente noite e dia, para uma situação, para uma ênfase. Nós falamos que Davi estabeleceu um princípio no exército dele, que para nós é um princípio espiritual. Qual é o princípio? Os soldados que ficarem para trás na retaguarda, guardando as bagagens, vão receber o mesmo prêmio daqueles que lutaram literalmente na batalha. Espiritualmente falando, nós que ficamos na retaguarda, nas nossas casas, nossas igrejas, nossos países, contribuindo, orando e divulgando a obra missionária, temos a mesma paga aos olhos de Deus daqueles missionários que estão em lugares difíceis de pregar, em nações fechadas e correndo até o risco de morte. Deus olha com os mesmos olhos se nós formos fiéis na nossa porção. E isso também se dá na oração. Então, não que todos nós temos que alcançar esse nível de oração de Paulo. Eu só estou mostrando para vocês que há níveis de oração. Há pessoas que se dedicaram a vida toda para um tempo de oração. Nós falamos a respeito dos morávios, você pode até se inteirar sobre esse tema, né? Um povo que vivia numa região da Alemanha em 1700, e Deus juntou esse povo num grande mover de oração, e eles criaram uma vigília de oração 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, durante todo o ano. E eles fizeram esse clamor contínuo de oração por um século. Os moravianos. Faça uma busca para você ver. Então essa ênfase com respeito à oração gerou neles uma unidade muito grande e também desembocou na obra missionária. O que eu aprendo que quanto mais nós oramos, segundo a vontade de Deus e conhecer o coração de Deus, mais Deus vai nos apontar para missões, a importância de missões. Paulo orava abundantemente dia e noite naquele momento da sua vida a respeito da igreja de Tessalônica para poder voltar a visitá-los. Era um objetivo claro no coração dele. Então nós temos que também ter um objetivo claro quando orarmos por nações, por missionários, pela propagação do Evangelho, pela liberdade de levar o Evangelho em lugares fechados. Nós temos que orar por missões. Existe uma ideia, uma ênfase que é dado quando nós falamos de missões, é tipo um slogan que significa segurar as cordas. Essa frase foi cunhada por um missionário, um pastor inglês chamado William Carey, que ele é considerado o pai das missões modernas, né? As missões primitivas seriam dos apóstolos, missões modernas seria através de William Carey, que ele dedicou sua vida no ministério na Índia. Quando ele foi morar lá e viveu lá 40 e poucos anos servindo, e fez uma revolução na Índia pelo trabalho também que ele fez. Você pode pesquisar também no Google isso, né? Missionário William Carey, pastor William Carey. Você vê o que Deus fez através desse homem numa nação como a Índia, tão problemática como era naquela época que ele foi ser pastor, foi ser missionário lá. Então, ele cunhou essa frase, que a Índia seria como se fosse ele entrando numa mina, né? Lá embaixo estão os perdidos, os pagãos sem Jesus, e o missionário é aquele que entra na mina. O perdido está lá. Se o missionário entrar, se jogar, morre os dois lá embaixo, né? Então o missionário tem que entrar segurado em cordas, descendo devagar, e ele não consegue estar segurando ele mesmo as cordas e descendo, não. Ele tem que descer e alguém tem que segurar.
Então quem segura é quem fica atrás, quem fica nos bastidores, quem fica na igreja enviadora, certo? E nós temos que aprender essa lição. Nós seguramos as cordas quando nós oramos, quando nós ofertamos, quando nós divulgamos, quando nós nos interessamos sobre esse tema. Ele disse para os amigos dele, quando ele disse, olha, eu vou dedicar minha vida toda para a Índia, mas eu preciso que vocês segurem as cordas para mim. Desafiou os amigos mais próximos, levantou um grupo de oração e pessoas para levantar mantenedores financeiros e se dedicou completamente à obra missionária na Índia. Que nós possamos aprender essa lição, orar por missões, segurando as cordas dos missionários. Nós não podemos ir lá no meio da batalha, mas os que ficam na retaguarda têm a mesma paga daqueles que vão pregar o Evangelho. Que você possa fazer parte desse exército em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, ensina-nos a orar por missões. Ensina-nos a nos dedicar a isso. Ensina-nos a colocar o coração, a dar ênfase à oração, a ponto de, como Paulo, orar abundantemente, dia e noite, por uma questão tão séria, tão primordial como essa. Dá-nos a graça, nos ensine a segurar as cordas daqueles que vão. Mesmo que nós não vamos pessoalmente, ou quem sabe até alguns de nós possamos ir, mas os que ficarem na retaguarda possam segurar as cordas enquanto a gente desce na mina para salvar o perdido. Abençoe, dá graça, dá entendimento espiritual, nos ensina essas lições preciosas. Pedimos esse milagre no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe.